Em Jerusalém, a cidade vibrante, a tensão paira no ar. 50 dias se passaram desde a Páscoa e os discípulos se reúnem em um cenáculo. Os seguidores de Jesus, com corações ansiosos, buscam direção. A lembrança da crucifixão ainda ecoa, trazendo dor e esperança. Na mesa, murmúrios de orações se elevam. A promessa do Espírito Santo que Jesus havia feito permeia seus pensamentos e anseios. Enquanto a cidade fervilha com peregrinos, eles sentem o peso de sua missão. O futuro parece incerto, mas a fé é firme. Os discípulos se entreolham buscando consolo e coragem uns nos outros. A necessidade de unidade e compreensão é palpável. A expectativa cresce e eles se reúnem para esperar a promessa. A atmosfera é elétrica, a ação divinal os aguarda. O silêncio no cenáculo é profundo, a expectativa palpável. Os discípulos, de rostos iluminados pela luz filtrada, oram fervorosamente. Pedro, em pé, quebra o silêncio. Com voz firmada, lembra a todos das palavras de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo. A lembrança da promessa de Jesus traz consolo, mas também uma onda de ansiedade. O que realmente acontecerá? As vozes se entrelaçam em um clamor uníssono. A oração se eleva em busca de força e encorajamento para o que está por vir. De repente, um som vindo do céu ressoa, como um vento forte que agita o ambiente, sacudindo janelas e corações. Os discípulos param, olhando uns para os outros com medo e espanto. O que poderia estar acontecendo? O vento aumenta e, de repente, línguas de fogo aparecem, pousando sobre cada um deles, enchendo o ambiente com luz. Algo extraordinário aconteceu. Eles começam a falar em outras línguas, cada um expressando o que o Espírito lhes ordena. O som atrai a atenção de pessoas lá fora, que correm para descobrir a origem daquela comoção inesperada. Entre a multidão, vozes começam a murmurar. Algumas ficam confusas, outras se perguntam como podem ouvir suas próprias línguas sendo faladas. Pedro, percebendo a oportunidade, decide que é hora de levar a mensagem divina a todos. Ele se levanta novamente. Com fervor, ele começa a pregar, explicando que é o cumprimento da promessa do Espírito Santo e a convocação de uma nova era de fé. Em meio ao fervor da cidade, Pedro ergue a voz, ecoando a mensagem do Senhor, atraindo olhares curiosos. As palavras de Pedro vibram no ar, enquanto os ouvintes perplexos tentam compreender a mensagem que escutam em suas línguas nativas. Entre os presentes, algumas vozes escépticas murmuram, afirmando que os discípulos estão embriagados, confundindo-se com a situação. Pedro, com coragem renovada, interrompe o murmúrio e aborda a multidão, explicando o que realmente está acontecendo. Ele cita a profecia de Joel, proclamando que Deus derramaria seu espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Ouvindo isso, muitos se sentem tocados em seu íntimo, questionando como podem se aproximar e participar desta nova era. Pedro não perde tempo e os convida a se arrependerem e serem batizados, prometendo a salvação que acompanha a fé. Ele fala da promessa do Espírito, que não é apenas para eles, mas também para seus filhos e todos que estão longe. Uma mudança notável ocorre. Muitos na multidão sentem o desejo de crer e se rendem à mensagem de amor e redenção. Pedro continua a pregar, ressaltando o sacrifício de Cristo e a ressurreição como prova do amor eterno de Deus por seu povo. A multidão é impactada, muitos se juntam aos discípulos, desejando ser batizados, seu espírito agora vibrante pela fé. Naquele dia, cerca de 3.000 almas se juntam à nova comunidade, acreditando na mensagem de esperança que Pedro ministrou. Os discípulos se reúnem, cada um contando as histórias de suas conversões, fortalecendo laços de fé e amor entre eles. As primeiras comunidades cristãs começam a se formar, focadas no ensinamento, na oração e na partilha do pão. Os apóstolos realizam milagres entre o povo, curando doentes e proclamando as boas novas com grande ousadia. A notícia dos milagres dos apóstolos se espalha rapidamente, atraindo ainda mais pessoas em busca de cura e fé. Contudo, as autoridades judaicas começam a observar com preocupação, sentindo-se ameaçadas pela crescente popularidade dos apóstolos. Os apóstolos, conscientes do perigo, continuam a agir, crendo firmemente que estão cumprindo a vontade de Deus. Diante das ameaças, Pedro e João são presos, mas eles mantêm a fé e a coragem diante do tribunal. Na sua defesa, reafirmam que não podem deixar de falar sobre o que viram e ouviram, a verdade os impulsiona. O tribunal, atônito, decide libertá-los, mas adverte-os severamente a não falarem mais em nome de Jesus. Libertos, Pedro e João regressam à comunidade, relatando tudo o que aconteceu, incentivando a fé dos irmãos. Com fervor renovado, todos se reúnem em oração, buscando força e direção para continuar a missão. A comunidade, transbordando fé, continua a crescer, estabelecendo novos lares de adoração, cumprindo a promessa divina. Naquela manhã radiante, os discípulos se reuniram novamente, cúmplices da graça divina e cheios de expectativa.
Então a atmosfera mudou. Um vento forte como um sopro de vida invadiu o espaço, sacudindo suas vestes. Línguas de fogo apareceram, dançando sobre as cabeças dos apóstolos, iluminando seus rostos com um brilho sagrado. Agora, transbordando de coragem, Pedro levantou-se em meio à multidão reunida, pronto para falar. Com palavras inspiradas, ele proclamou as verdades de Deus, desafiando todo o medo que antes os aprisionava. A multidão, maravilhada, começou a questionar o que significa isso, suas vozes contagiadas pela curiosidade. Os discípulos, em várias línguas, proclamavam as grandezas de Deus, um milagre visível da unidade no Espírito. Enquanto isso, os presentes, retornando à sua terra, eram tocados e movidos pelo Espírito que começava a mudar suas vidas. Pedro, com fervor, instou todos ao arrependimento, lembrando que a promessa do Espírito era para eles. Milhares se levantaram, tocados pela mensagem, pedindo batismo, desejosos de fazer parte da nova comunidade de fé. Os batismos iniciaram, e cada mergulho na água trazia uma nova vida, um novo começo diante de Deus. Assim, a igreja emergiu, transbordando de amor e unidade, um sinal visível do poder do Espírito em ação. Pedro, com fervor renovado, se levanta diante da multidão, proclamando: arrependam-se e sejam batizados. Os olhares da multidão encontram esperança. 3.000 almas tocadas pela mensagem decidem se batizar nas águas próximas. Com cada batismo, a nova comunidade se fortalece. Eles se reúnem em templos, partilham o pão e oram juntos. Pedro ensina sobre a vida de Jesus e o Espírito Santo se move entre eles, trazendo cura e milagres. Os apóstolos, cheios de fé, enfrentam perseguições, mas não se calam. A chama do Evangelho arde mais forte. E assim a igreja se espalha e floresce, eternamente marcada pelo Pentecostes, um sinal da misericórdia de Deus.